a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Este é o dia que o Senhor fez, 24º domingo do tempo comum. Um tempo que para nós é tempo de celebração, é tempo de alegria. Você sabe, estamos celebrando os 110 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana de Copacabana. A cor vermelha está simbolizando esta festa maravilhosa que nasceu no coração de Deus. Vamos cantar juntos o hino de número 21 do Inário Novo Cântico, Deus de Abrão. Cantemos todos. Esse mesmo espírito de adoração, eu lhe convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus neste momento. Senhor Deus e Pai, Criador de céus e terra, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de sermos contados entre o Teu povo. Somos Teus filhos. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Sabemos que Tu és Deus de honra, Deus de glória, Deus maravilhoso, Deus que sustenta a vida, Deus que a dá, Deus que controla e governa tudo e todos, Deus que plantou esta igreja, Deus que tem cuidado de cada um de nós. Bendito seja o Teu nome em toda a terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Chegado o momento de ouvirmos juntos o coro A Ideia Moraes entoando Aleluia, Amém, de George Frederick Handel.
Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 114. Salmo de número 114 encontra-se lá no Antigo Testamento, onde nós procederemos com a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 114 diz assim a palavra de Deus. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O Salmo nos convida a perceber que esse Deus é Deus maravilhoso. O salmista vai dizer, estreme, ó terra, na presença do Senhor. Nós trememos na presença do nosso Deus, que é santo, que é puro, que é cheio de graça e glória. E nós olhamos para cada um de nós, para o nosso interior, e sabemos dos nossos pecados. Chegado o momento de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Eu quero lhe convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confesse seus pecados ao Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, Deus bondoso, Deus de graça, Deus de amor. Mais uma vez os teus filhos se prostram ante a tua presença. Porque, Senhor Deus, nos reconhecemos pequeninos e falhos. E não queremos, ó Pai, andar fora da tua vontade. Por isso, Senhor Deus, entendemos que precisamos confessar a ti os nossos pecados. Pois queremos, Senhor, fazer a tua vontade e caminhar nos teus trilhos. Tende misericórdia de nós, Pai. Ouça a nossa confissão com amor e com misericórdia. Queremos, Senhor, nos livrar desses pecados. Queremos, Pai, seguir a tua vontade em conformidade com a tua palavra. Ajuda-nos, Deus. Dá-nos discernimento através da ação do Espírito Santo, para que possamos evitar o mal. Dá-nos um coração, Senhor Deus, justo, através do teu Espírito. Que possamos, Senhor, viver a tua vontade em nossas vidas. Te agradecemos porque tu és um Deus piedoso, um Deus de misericórdia e um Deus de amor, que ouve a nossa triste confissão e, mais uma vez, derrama sobre nós perdão e graça. Te louvamos por isso. Ainda te suplicamos, Senhor. Estenda a mão a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas dificuldades, nos desafios que enfrentamos. Abençoe o teu povo. Abençoe a tua igreja. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é algo que trazemos no nosso coração. Diante dos perigos do mundo, diante das dificuldades que se apresentam a nós, podemos confiar em Deus. Coroiré Moraes cantará agora Ó Não Temais, de Félix Mendelssohn Barthold.
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É o que queremos fazer. No aniversário, nós queremos ficar mais sábios, entender tudo o que Deus tem a nos ensinar para vivermos melhor. É mês de celebração na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Estamos comemorando 110 anos. O desejo do nosso coração é nos dedicar a Deus de corpo e alma. Dar a Ele tudo o que temos, nossas capacidades, nosso tempo, as nossas forças e, claro, também contribuir com os nossos recursos. Você que ama a Igreja Presbiteriana de Copacabana, ama esse trabalho que nasceu no coração do Senhor e foi plantado aqui neste lugar há mais de 100 anos. Participe deste momento com gratidão e alegria no coração. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, fazer o seu depósito ou o seu Pix da melhor maneira possível, com toda a segurança. Os dados estão aí embaixo. Você celebra o aniversário, você se dedica ao Senhor, você abençoa a obra de Deus. Eu lhe convido a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor Deus e Pai, maravilhoso é estar na Tua presença. Maravilhoso é poder, ó Pai, celebrar a vida e a vida da Tua igreja, que nasceu no Teu coração há 110 anos atrás. O Senhor mesmo tem sustentado este rebanho. O Senhor mesmo tem pastoreado esta igreja. E nós te louvamos e te bendizemos o nome por isso. Te agradecemos porque temos tido o privilégio de te servir neste lugar. E queremos, Senhor, estar aqui até que o Senhor nos leve. Abençoa, Pai, a tua casa, o teu povo, que sempre haja mantimento e provisão no meio da tua casa. Que, Senhor Deus, essa igreja siga em frente, caminhando nos teus caminhos, abençoando vidas nas mais variadas formas. Nós te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, e fazemos isso com o coração cheio de alegria e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, nós receberemos como convidado especial para as nossas celebrações de aniversário, reverendo Epifânio Ferrari. Ele é presidente do presbitério de Jacarepaguá e pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Curicica. Além de ser um amigo muito antigo, nós fizemos o seminário juntos. Eu e o reverendo José estudamos na mesma turma do reverendo Epifânio. Para nós, é motivo de grande alegria tê-lo conosco e rogamos sobre eles as mais ricas bênçãos do Senhor. Muito bom dia, abraço grande trago da Igreja Presbiteriana de Curicica, de onde eu estou como pastor. É muito bom estar aqui, principalmente num ambiente onde eu tenho dois colegas de seminário, o reverendo Euler e reverendo Miraboa. É muito bom estar aqui e eu espero sim, sempre, que vocês aproveitem esse momento de aniversário para pensar a igreja, para pensar sobre suas vidas, porque marcos na nossa vida, marcos importantes como aniversário, são momentos para a gente parar e meditar sobre ele. O quão bom foi até aqui e o quão bom será. Esse é um momento que eu dou os seus parabéns. Feliz aniversário, Igreja de Copacabana. Meus queridos, eu hoje queria dividir com vocês, nesse momento de aniversário, dias de celebração, dividir com vocês uma palavra que vai falar um pouco sobre alguns obstáculos dessa nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente conversa e fala a respeito das relações que temos com Deus e nós temos grandes grupos. Temos aqueles grupos de pessoas que estão se aproximando da relação com Deus, estão entendendo a sua vida e o quanto existe de caminho a traçar. Mas existe um outro grupo que já está na relação com Deus há muito tempo, já convive com Deus há muito tempo, já entende essa relação, são mais maduros, por assim dizer, na fé. Mas esse grupo também, por muitas vezes, por muitas situações, ele cria situações que são, como eu imagino pensar, obstáculos invisíveis, que não são muito claros de ser percebidos ao longo da sua vida. É com esse grupo que eu quero falar. Nesse momento de aniversário, esse grupo de pessoas mais maduras na fé precisam também pensar a sua caminhada e pensar
o que tem acontecido nas suas vidas pessoais e muitas vezes a gente não consegue perceber em algumas ações que parecem boas no primeiro momento, que parecem claramente associadas à palavra de Deus, mas muitas vezes são ações que são mais nocivas. E você vai entender um pouco mais sobre isso. Eu queria te convidar a ler um texto bíblico, um texto muito conhecido, e que a gente vai falando sobre a relação de Jesus lá em Lucas 10, 38, 42, quando ele encontra, provavelmente pela primeira vez, com Marta e Maria. Vamos ler o texto? Lucas 10, 38 a 42. Busque sua Bíblia, acompanhe com calma e a gente vai evoluindo aqui. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, ele entrou em uma aldeia e uma certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe Marta: Marta, Marta, tu és preocupada com muitas coisas e perturbadas por elas, mas somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Esse texto é muito utilizado de muitas maneiras, de muitas formas, e eu não gostaria que você presumisse que você já imagina o que vai acontecer aqui. Porque é exatamente sobre presunções falsas que eu quero dividir esse texto com você. E entender um pouco mais como dentro de uma dimensão de uma família que chamou a Jesus para estar na sua casa, uma dimensão de uma família que verdadeiramente crê em Deus e quer estar com Ele, como algumas coisas podem acontecer que parecem inofensivas, mas para a melhor relação que nós precisamos ter com Deus, essas presunções elas vão nos trair. Eu quero dividir com vocês um conto chinês, um conto onde ele vai nos ajudar, ele tem muitas nuances, mas eu vou tirar só uma. Esse conto chinês fala de um fazendeiro chinês, talvez muitos já conheçam. E um dia um de seus cavalos fugiu e seus vizinhos vieram até ele comentando como aquele acontecimento do cavalo ter fugido foi ruim, foi de certa forma negativo. E o fazendeiro olhou para aqueles seus vizinhos e disse assim: pode ser. E no dia seguinte o cavalo fugiu, voltou. E quando volta, ele trouxe outros 7 cavalos com ele. E aqueles vizinhos olharam e viram aquilo com surpresa e chegaram para o fazendeiro e disseram o seguinte: nossa, que grande sorte você teve. Agora você não tem mais um só cavalo, você tem 8 cavalos. E o fazendeiro olhou para eles e disse: pode ser. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou pegar um daqueles cavalos que chegaram selvagens e domá-lo. E subindo no cavalo, o cavalo se movimentou muito rapidamente e ele caiu e quebrou a perna. E os vizinhos do fazendeiro voltaram e disseram assim: nossa, mas que coisa pesarosa, negativa. E novamente o fazendeiro olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: pode ser. Passados alguns dias, o fazendeiro recebeu em sua casa um grupo de militares, porque a região da China que ele estava em guerra, e eles estavam pegando todos os jovens para servir, ir no fronte de batalha. E o filho dele, por estar com a perna quebrada, estava indisponível para o serviço militar. E os filhos dos outros fazendeiros, dos outros vizinhos do fazendeiro, tiveram que mandar os seus filhos para a guerra. E, de novo, eles chegaram, se aproximaram dele e falaram: nossa, que felicidade, seu filho não foi, ficou com você, os nossos tiveram que ir para a luta da guerra, você deve estar muito feliz com isso, você tem sorte. E, novamente, ele diz o seguinte: pode ser.
A gente tem muita coisa que pode trabalhar nessa história, mas eu queria destacar uma coisa. O fazendeiro, ele de uma maneira objetiva, ele olhava para aquela situação de vida e ele nunca concluía, presumia coisas a respeito do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sempre considerava as coisas. Ele entendia a possibilidade de aquilo ser uma coisa ou outra ou muitas outras. Enquanto que aquela coletividade, e isso é importante você compreender, que não é uma simples história de uma outra cultura, mas na verdade nós somos assim invariavelmente. Nós presumimos coisas e, lamentavelmente, presumimos muitas coisas que não são. São presunções falsas a respeito de uma realidade que está ao nosso redor e nós somos impulsionados a decidir rápido e muitas vezes equivocadamente. E é sobre isso que eu quero falar hoje, essa questão da presunção falsa, porque na Bíblia, a questão da presunção, ela tem um conteúdo importante que muitas vezes nos foge de pensar sobre ela, que fala sobre pretensão, vaidade, orgulho. É uma opinião baseada nas aparências do que parece ser. Nós achamos que aquilo é algo e muitas vezes não é. E o entendimento errado das nossas ambições e desejos. A gente precisa compreender que isso é algo que acontece. Não é alguma coisa que aconteceu na história do fazendeiro chinês, mas acontece na sua vida e você precisa estar atento para isso. Principalmente quando eu disse no início, onde você é aquela família que, sim, trabalha com Deus, sim, quer estar com Deus, mas sim, você tem isso em você, tem esse tipo de gatilho. Novamente, o Evangelho de Lucas destaca o fato esse que Jesus, entrando na cidade, é convidado por Marta para estar na casa dela. Provavelmente Marta, mais velha, líder da casa, ocupava esse lugar e ela faz algumas coisas interessantes que a gente muitas vezes passa batido nesse texto. Ela está chamando Jesus para a casa dela e está trabalhando na sua própria casa para que aquele ambiente, aquele lugar, seja um lugar prazeroso para todos estarem juntos. Não há nada de errado com isso. Mas muitas vezes nós medimos as coisas que fazemos, a nossa história, pela convicção dos nossos atos, e é isso que Marta está fazendo. Ela já chamou Jesus, ela está trabalhando naquela casa, e esse ambiente parece um ambiente perfeito, onde está a sua família, a sua irmã e Jesus. E às vezes a gente olha para esse ambiente e o que dizer desse ambiente? E a primeira coisa que a gente precisa aprender, e o primeiro ponto que você, que é ligado à família de Deus, precisa aprender e olhar para si mesmo, é dizer o seguinte: quando nós presumimos estar próximos de Deus, mas de verdade não estamos. Esse é um problema. Muitas vezes a gente não consegue entender como alguém está num lugar, mas não está. Para mim não é difícil, porque eu trabalhei embarcado durante muitos anos e toda vez que eu voltava daquele ambiente de confinamento, um ambiente difícil, nesse ambiente eu tinha o desejo de estar com a minha família e estava feliz por estar ali com eles, mas na verdade eu não estava. E era engraçado que eu tenho um cunhado, muito brincalhão, e esse cunhado chegava para mim e dizia o seguinte: você está entre nós como se eu não estivesse num ambiente onde meu corpo e minha mente não estavam lá. E era verdade. Eu estava na minha casa e eu demorava 2, 3 dias até entender que eu estava ali, porque eu estava ausente. Eu gosto muito de falar de situações limítrofes, para que a gente consiga entender o meio em situações onde muitas vezes a gente não compreende. Mas eu acho que para você no dia a dia não deve ser muito difícil de você ver isso, quando você chega num restaurante, num bar, e você vê mais de uma pessoa sentada à mesa e todo mundo está com o celular ali na mão. Na verdade, eles estão ali, mas eles não estão de verdade presentes. Eles não estão ali usufruindo do relacionamento que poderiam ter com aquelas pessoas à mesa, e eu não usufruía do relacionamento que eu poderia ter com a minha família, porque eu não conseguia ainda estar presente, com mente e coração ali naquele lugar. Nós presumimos falsamente que estamos com a nossa família, que estamos ali, mas a gente não está se integrando como um todo, e aqui é
um dado muito importante, um sinal importante para você, meu irmão, perceber. Repare a fala de Marta, ela diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para servir você? Esse sentimento de solidão, de estar sozinho, é um indicador importante, porque é uma loucura. Você convidou Jesus para estar na tua casa, você está com a tua família, mas você continua se sentindo sozinha numa situação. Isso é um indicador perigoso, porque eu não poderia sentir-me sozinha em qualquer hipótese na presença de Deus. Há algo que está faltando, há algo que eu estou presumindo errado. Eu estou fazendo coisas aparentemente certas, numa presunção falsa de relacionamento com Deus. E eu queria que você prestasse muita atenção com isso, porque eu sofria muito. E eu não estou pregando com o meu sofrimento. Eu tenho certeza que muitos outros sofrem, porque estão em suas casas, convidaram Jesus para estar lá, olham em volta e vê a sua família, mas você está fora de lugar. Marta, neste momento, ela estava fora do lugar que ela, tendo convidado Jesus para estar, não estava, sem poder usufruir a totalidade da beleza e da grandiosidade de Jesus estar ali. Porque quando eu estou pleno da presença de Deus, as coisas que eu faço, as coisas que eu ajo, muito difícil eu me sentir só, porque a plenitude de Deus na minha vida não me faz sentir assim. O peso, ele é uma leveza de relacionamento. Cuidado de você presumir isso. Cuidado de você olhar para as coisas ao redor e achar que você fez tudo certo na sua relação com Deus, em que você trouxe Deus para a tua casa, mas você talvez tenha convidando Deus, Jesus, para a tua casa, e você está no lugar errado, no lugar desajustado e aonde precisa estar. Esse é o primeiro ponto. Cuidado com esse sentimento. Segundo ponto é quando a gente presume entender Deus e saber tudo o que Ele faria. Como Marta disse. Dize a ela, pois, que me ajude. Você já conhece essa história, mas é importante compreender que muitas vezes, quando nós, maduros na fé que somos, parece que a nossa história de vida eclesiástica, numa igreja centenária, na nossa vida, nas nossas histórias, parece que a nossa vida é um cartão de validação para dizer o que Deus faria na situação A ou B. É importante lembrar a história que eu acabei contando. O fazendeiro o tempo todo falava assim: olha, pode ser. Ele considerava o que os vizinhos falavam, mas ele não entendia ser o fim. Que aquela era uma possibilidade, mas não todo. Porque quando eu tenho uma relação com Deus tal qual eu me entrego e eu me valido pela minha profissão, pela minha posição de pastor, pela posição de presbítero, pela posição de pai de muitos anos numa igreja centenária como essa, eu posso estar incorrendo numa falha muito grande e concluindo e presumindo coisas a respeito de Deus que não são. Nós nos esquecemos muito, e aqui Jesus fala uma coisa, se dirigindo a Marta novamente, e ela falando que esses elementos, quando esses elementos estão presentes, são elementos que são como um alerta do teu celular que está com a bateria baixa. Eu gosto dessa expressão. Um alerta de celular com a bateria baixa. Algo está precisando ser recomposto. E ele vai falar: olha, você anda sozinho. Primeiro ele fala de sozinho, mas depois ele vai falar que você está inquieta, distraída, preocupada. Esses elementos, quando Jesus estão presentes, eles não poderiam estar. Quando Jesus aborda ela e mostrando isso, se você compreender a plenitude da presença de Deus, eles não deveriam estar. E isso está contribuindo para você perceber soluções equivocadas na sua vida. Nós precisamos permitir que o Senhor, Ele em cada momento da nossa vida, Ele conduza essa história e nós não usemos a nossa história, as nossas convicções pessoais, as nossas presunções pessoais para determinar o que Deus vai fazer na vida de A, B ou C. Eu queria que você lembrasse do momento em que Jesus
ainda pequeno, Herodes tenta matá-lo e o anjo vem e fala ao seu pai para que fujam para o Egito. E quando Herodes morre, ele volta, o anjo diz para voltar. E estando ele de volta, ele descobre que o filho de Herodes quer matar Jesus, ele é mais sanguinário até que Herodes. E aí aparece de novo o anjo e diz, vai para a Judéia. Vejam, situações similares. Jesus corria risco de vida, soluções diferentes, opostas até. A primeira vai para o Egito, depois vai para a Judéia. Deus é maravilhoso em tomar decisões diferentes para o mesmo problema, porque Ele conhece o todo. E quando eu fico impregnado do meu saber, sem me permitir deixar que o Senhor Jesus conduza essa história, eu incorro num erro muito grande, porque eu vou começando a perder a sensibilidade do encontro com o Senhor. E isso tudo esse conjunto de coisas que até agora nós falamos, vai me indicar uma coisa que pode acontecer muito mais grave e que você talvez não perceba. Que é o terceiro ponto para a gente encerrar, que tem a ver que quando a gente presume que o nosso trabalho à frente de Deus supera a adoração de Deus. Do que você está falando, Fânia? Eu estou falando de quando o meu trabalho, as minhas atividades eclesiásticas, a minha atividade, o exemplo que provavelmente você é no trabalho, e eu falei que a conversa hoje era para pessoas maduras na fé, esse ambiente é um ambiente perigoso, talvez um ambiente dos mais perigosos, porque eu sou capaz de usar cada uma dessas coisas como escudo e não mais solto com escudo e eu não percebo que eu estou sendo idólatra, fazendo o trabalho de Deus. Veja bem, um dos grandes teólogos do século passado dizia o seguinte, que cada ídolo possui também o seu santuário, aonde vamos para prestar culto, seguindo os rituais específicos, ele prestando nossos sacrifícios, como tempo, dinheiro, saúde e até nossas famílias. Todas essas coisas que parecem boas, que parecem razoavelmente aceitas, quando eu as uso no lugar do meu trabalho, como Marta estava fazendo, trabalhando, labutando, como alguém vai dizer que aquilo era errado? Não é possível. Como dizer para alguém que trouxe Jesus para a sua própria casa, aquilo era ruim? Claro que não. Mas quando a minha labuta, quando o meu trabalho, ele é superlativo a ponto de eu esquecer que eu preciso adorar a Deus, que a minha adoração ao Senhor, as coisas que estão acontecendo no meu entorno são maiores, eu sou idólatra. E aí eu vou dividir com vocês também isso. Durante muito tempo da minha vida profissional, eu era dedicado, me esforçava, cheguei a arfar e dizer que eu trabalhava 10 horas por dia, às vezes até no final de semana, com orgulho no peito, e eu só percebi que isso é idolatria muito tempo depois, porque eu não deixei o tempo necessário para que o Senhor ocupasse-se desse meu lugar e eu usufruísse mais da presença de Deus. Cuidado, a idolatria pode estar em lugares onde você sequer percebe, porque você usa esses escudos e quem diria que algo assim pode ser prejudicial ou nocivo? Mas pode. Principalmente quando eu não percebo que eu estou deixando de adorar a Deus, eu deixando de me deleitar na presença de Deus. Porque quando todos nós precisamos de Martas e Marias e o desafio nosso é ter equilíbrio disso. E quando há desequilíbrio, eu tenho alguma coisa errada. Aliás, muita coisa errada. Tanto de um jeito ou de outro. A questão é que as coisas nocivas, elas são fáceis de serem identificadas quando são ruins. Mas as nocivas no ambiente do que parece bom, não são. E você tem que estar aberto para isso, olhando para a sua vida e deixando-se deleitar. Porque quando você tem o equilíbrio, você tem um prêmio. O prêmio que está no texto. O prêmio que você precisa usufruir do texto. Porque é o prêmio não da presunção, mas antes da disposição de estar diante do Senhor, aproveitando-se, que é o final, o texto onde a gente lê. Mas somente uma coisa é necessária, e Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada.
Já pensaram sobre essa frase maravilhosa? Não lhe será tirada. Há uma parte boa que não vai. Essa de uma beleza inigualável, onde eu abro mão de toda presunção, eu só quero estar na presença do Senhor, usufruir da presença do Senhor, e este lugar não há força capaz de me tirar dele quando eu entro nesse ambiente. O fazendeiro chinês entendia da vida como mudanças e que as coisas poderiam mudar. Nós, como cristãos, e eu quero que você leve isso para você nesse momento de aniversário da Igreja de Copacabana. Nós entendemos que há um Deus que entrou na nossa casa, que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida. E eu acredito que essas mudanças precisam ser usufruídas por nós. E nós não podemos presumir falsamente e equivocadamente os nossos atos no ambiente da igreja, de casa, do trabalho, e não aproveitar de uma maneira maravilhosa o relacionamento com Deus, que sim, como ele mesmo disse, não nos será tirado. Igreja de Copacabana, feliz aniversário. Usufruam da presença de Deus. Não trabalhem, cuidado com presunções falsas, que é da nossa natureza como ser humano. Mas Deus, quando Ele entra na nossa casa, Ele quer mudar isso. Ele quer dar um ato novo. Ele quer que sejamos discípulos novos, olhando para a vida, para tudo que fazemos e façamos de uma maneira diferente. Que Deus te abençoe. Parabéns, Igreja de Copacabana. O pregador convidado sempre faz uma oração pela nossa igreja, como já é tradicionalmente o nosso costume. E não será diferente. Agora é o momento. Reverendo Epifânio Ferrari orará por nós, uma igreja centenária, Igreja Presbiteriana de Copacabana. Senhor Deus, te agradecemos por esses 110 anos da Igreja de Copacabana. Te agradecemos por conta de tudo quanto tu construíste aqui, pelo teu amor, pelo teu cuidar, pelo teu querer, Pai, de trazer almas para trabalhar na tua casa aqui. Ó Senhor, que este lugar seja sempre um templo seu, um templo santo, um templo onde a transição de vidas, Pai, que muitas vezes andam desorientadas para vidas erguidas diante de Ti. Assim te rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, após o culto das 10h30, a nossa igreja estará reunida de uma forma diferente. Nós estaremos todos postados na nossa escadaria para tirarmos a foto oficial dos nossos 110 anos. Ainda dá tempo de você vir. Se arrume, venha participar do culto e tire conosco esta foto memorável e histórica, após o culto das 10h30. Logo após a foto que nós tiraremos na nossa escadaria, nós estaremos reunidos no Salão Paulo César para o nosso almoço de confraternização e comunhão, celebrando os 110 anos da nossa igreja. Para nós é sempre bênção poder estar juntos. Para nós é sempre extraordinário poder partilhar e compartilhar o alimento na presença dos nossos irmãos e na presença do Todo-Poderoso. Hoje, após o culto matutino. Hoje, no culto das 10h30, nós receberemos, como parte das celebrações dos nossos 110 anos, Reverendo Leonardo Oliveira da Costa, pastor da Igreja Presbiteriana de Curicica. Estará conosco como pregador convidado para esta data tão especial. E no culto das 18 horas, nós receberemos o reverendo Marcelo Elisiário Vidal, pastor do nosso presbitério da Igreja Presbiteriana Muda Usina, que também nos dará a alegria de participar conosco dessas celebrações de aniversário da nossa igreja. No próximo dia 28 de setembro, às 18h30, nós teremos a já tradicional programação na nossa igreja Arte na Igreja. Por esta ocasião, nós receberemos a pianista e organista Gisele Santana e Edilson Leal. Um piano, 4 mãos. Será uma data muito especial, uma programação maravilhosa. E você pode participar dela também de uma forma bem solidária, que é trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Não é obrigatório, mas nós sugerimos, pois nós ajudamos muitas instituições através desses alimentos. Marque na sua agenda, dia 28 de setembro, às 18h30. Um piano, 4 mãos. Deus te abençoe. Cantemos todos União Fraterna, Inário Evangélico, de número 395. Louvemos ao Senhor.
chegado o momento de orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. A oração dominical, também conhecida como Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Igreja de Copacabana, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.